Você nasceu antes de 1970 e começou a pagar o INSS antes de 1994, saiba que tem como se aposentar de forma integral e também conseguir uma aposentadoria de forma antecipada. Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado previdenciário, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre essa importante situação que veio depois da reforma da Previdência, que vai permitir você se aposentar de forma antecipada. Mas antes de continuar com o assunto principal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e nos comentários deixe de qual cidade que você está me assistindo. Vamos lá então, pessoal, falar sobre essa forma de você conseguir um benefício de forma antecipada junto ao INSS, porque sim, ainda é possível você se aposentar antes da famosa aposentadoria por idade. Para quem não sabe, quando chegou a reforma da Previdência em 2019, basicamente para você conseguir um benefício pela regra normal da reforma, pela regra definitiva, todo mundo só poderia se aposentar a partir daquele momento, de 2019, com 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher. Não teria nenhuma outra aposentadoria pela regra normal. Mas nós temos regras transitórias que estas regras vieram para não deixar a situação tão complicada, principalmente para quem começou a contribuir há muito tempo para o INSS. E nesse vídeo de hoje vamos conversar sobre esta forma para você que nasceu antes de 1970 e, muito importante, começou a pagar o INSS antes de 1994. Quando entrou a reforma da Previdência, nesse momento, se teve um marco para quem ainda não estava aposentado. Então preste bem atenção para você entender se você tem direito ou não a se aposentar desta forma. Quando estava lá no dia 13 de novembro de 2019, naquele momento, então volte um pouquinho ali, e nesse momento você tem que entender qual era o seu tempo de contribuição lá naquela época. Quanto tempo de contribuição você tinha para o INSS? Quanto tempo de contribuição você poderia até aumentar junto ao INSS, considerando ali um tempo especial, tempo rural, tempo como servidor público, enfim. Mas qual seria o seu tempo total perante o INSS lá no dia 13 de novembro de 2019? Pois bem, o tempo que faltava lá para você chegar a 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, você vai ter que aplicar um pedágio em relação a esse tempo e pagá-lo em dobro. E eu vou deixar aqui um exemplo para ficar bem mais simples. Você, homem, para se aposentar antes da reforma, precisava de 35 anos de contribuição. E vamos pensar que lá em 2019 você estava com 30 anos de contribuição. Pois bem, ficou faltando 5 anos, né? Então você tem que pagar esses 5 anos e mais 5 anos para você conseguir se aposentar por esta regra que nós estamos conversando aqui. Então, ao invés de você se aposentar com 35 anos de contribuição, pagando esse pedágio, você vai se aposentar com 40 anos de contribuição e uma idade mínima de 60 anos. Então, com pelo menos 60 anos de idade e 40 anos de contribuição nesse exemplo, você vai conseguir uma aposentadoria. Essa é a chamada aposentadoria pelo pedágio de 100%. Pedágio de 100% que leva em consideração exatamente isso. O tempo que faltava para você se aposentar lá em 2019, você tem que pagá-lo 2 vezes. No caso da mulher, mesma coisa, só que para você, mulher, se aposentar naquela época, era necessário 30 anos de contribuição. Então você vai pegar o tempo que ficou faltando, e vamos imaginar ali que estava faltando 3 anos, você estava com 27 anos de contribuição, ficou faltando 3, você tem que chegar nos 30 e depois pagar mais 3, chegando a 33 anos de contribuição. E a idade mínima agora, você tem que ter 57 anos de idade. Então a idade você considera agora em 2026, pelo menos 57 anos de idade para as mulheres e pelo menos 60 anos de idade para os homens. Já o tempo de contribuição que vai depender de caso a caso. E eu falei mais no começo do vídeo sobre aumentar o tempo de contribuição, e nós temos diversas formas para aumentar o seu tempo e assim lhe deixar nesta regra, ou talvez até numa regra mais vantajosa.
Você pode aumentar o seu tempo de contribuição com tempo especial, tempo rural, tempo de escola técnica, tempo militar, tempo como servidor público, tempo que você ganhou ali numa ação trabalhista, o INSS não considerou esse tempo, enfim, nós temos diversas formas. Então, uma dica que eu deixo para você antes de tomar qualquer decisão é analisar a sua situação previdenciária com um especialista da área. Portanto, se você tiver interesse, você pode entrar em contato conosco. O WhatsApp está aqui na tela, bem aqui abaixo, e também no link da descrição deste vídeo, que é o agendamento aqui com o nosso escritório. Você então terá seu caso analisado para entender qual a melhor estratégia no seu caso. Voltando aqui para falar sobre o cálculo desse benefício, porque ao contrário de outras formas de aposentadoria, que você tem um desconto previdenciário, você tem um desconto pelo fator previdenciário, que é um redutor que o INSS acaba colocando, que pode chegar a 10, 20, 30, 40, 50%, nessa aposentadoria pelo pedágio de 100%, você vai manter a integralidade dos valores da sua aposentadoria. Então, basicamente, tudo que você contribuiu de 94 para cá vai entrar na média da sua aposentadoria e você vai receber esta média na hora de se aposentar. Então, veja só. Pensando numa aposentadoria por idade, aos 65 anos para os homens, nós estamos considerando uma aposentadoria com 5 anos de antecedência. Já para uma aposentadoria que agora é com 62 anos para as mulheres, nós vamos pensar numa aposentadoria a partir dos 57 anos de idade. Então, é uma diferença que vai impactar diretamente no seu bolso, vai impactar diretamente na sua organização e no seu futuro. Então, o que eu recomendo é que você analise, faça um planejamento previdenciário, analise qual a melhor forma de você conseguir o seu benefício e considere, se você começou a trabalhar antes de 94 e se nasceu antes de 1970, considere essa aposentadoria pelo pedágio de 100% como uma excelente opção para você conseguir o seu benefício. Espero então que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, também curta esse vídeo e ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!